Olá, muito boa noite. Estamos aqui no templo da Igreja Evangélica Betânia e nesse tempo de isolamento, de quarentena, nós temos usado esta plataforma para nos comunicar, para falar com você. E hoje é o nosso culto de Páscoa. E nós gostaríamos que você usufruísse e que fosse abençoadíssimo através do nosso culto, através do louvor, através das orações proferidas e através da reflexão da palavra de Deus. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, como ministro do Evangelho, eu abençoo cada pessoa que está conosco, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para, juntamente com você, adorar aquele que é digno, nosso Senhor Jesus Cristo. Este culto maravilhoso que nós comemoraremos a morte, a ressurreição de Cristo. Que você possa adorar Ele com toda a alegria do seu coração, onde você estiver, porque Ele é o nosso Pai amado, aquele que está conosco em todos os momentos, é aquele que batalha a nosso favor, e juntamente com você queremos adorar Ele com essa canção. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer, todos os teus inimigos cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer, todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sob tua tenda, ó meu irmão, não vale encantamento. Sob tua tenda, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial, ouve-se vivas de júbilos. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilos. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer, e todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua tenda, Israel, não vale encantamento. Sobre tua tenda, Israel, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer, e todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti, cairão diante de ti, cairão diante de ti. E aí, vocês estão gostando do culto? Esperamos e desejamos que sim, porque este culto foi feito para honrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e foi feito também para você
que está conosco. Os nossos olhos nessa hora estão voltados também para você, para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé e uma palavra de vitória. Nesse momento de crise mundial, onde a mídia, a imprensa tem disseminado o medo, o pavor e o pânico. Então nós queremos que você erga a sua cabeça e olhe para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que vive e reina para sempre. E por outro lado, nós queremos também que você olhe para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual Ele é o cabeça e o Espírito Santo é o líder. E nós somos membros deste corpo, deste organismo vivo. A igreja não pode parar, a igreja não para, porque ela anda há mais de 2000 anos, não na força do homem, mas na unção e no poder do Espírito Santo de Deus. E a igreja tem os seus compromissos financeiros, e é neste quesito que nós queremos que você olhe para nós. Vou citar aqui uma prescrição bíblica que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate abrir-se-lhe-á. Então nós queremos pedir aqui a sua oferta. Você que é membro desta igreja, nós pedimos que você continue trazendo seus dízimos, as suas ofertas e consagrando na tesouraria da igreja. E você que é nosso amigo, que é o nosso conhecido, pessoal ou mesmo virtual, que é nosso simpatizante, nós contamos com você. Fique à vontade para semear, para ofertar no nosso ministério. Você que tem um coração amoroso, bondoso e generoso, contamos com o seu apoio. E fique usufruindo aí do louvor da nossa igreja e de uma reflexão abençoadora que foi preparada exclusivamente para edificação, para abençoar a tua vida em nome de Jesus. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E porque Ele vive, nós temos esperança da vida, nós temos salvação em Cristo Jesus. Ele ressuscitou e hoje estamos aqui para adorar Ele. Aleluia, Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Deus enviou o teu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sim, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vivo está. Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia, Ele está vivo. Aleluia, glória a Deus. Olá, boa noite. Que bom podermos estar juntos depois de um tempo de louvor, de ministração. E para mim é uma alegria poder participar dessa celebração hoje, domingo de Páscoa, um domingo diferente, em tempo de reclusão e afastamento. Eu particularmente estou a 35 quilômetros da casa dos meus pais e hoje eu não pude estar com eles para comemorarmos a Páscoa por prudência. Isso tudo tem mudado um pouco o nosso comportamento, mas a Páscoa continua sendo para nós um tempo precioso de reflexão, e eu gostaria que nesse momento Deus pudesse trazer uma inspiração ao nosso coração e que de alguma forma você seja abençoado, que a sua casa seja abençoada, que a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Eu quero pensar um pouco hoje sobre um Deus de famílias, pensando na história da Páscoa. A Páscoa é um marco histórico, há mais ou menos 1250 anos antes de Cristo. Essa celebração foi estabelecida e planejada pelo próprio Deus. Que Deus é esse? O Deus de um povo cativo, que eu chamo de um Deus resgatador. O povo hebreu, estava cativo no Egito já há 400 anos aproximadamente. E Deus, no meio de toda essa situação, se mostrou a Moisés, e esse texto está em Êxodo capítulo 3, e Deus vai a Moisés e fala: Moisés, o meu povo, ele chama de propriedade particular, eles estão gritando de sofrimento e isso está incomodando meu coração, e eu tenho um projeto de salvação para eles. E a Páscoa começou exatamente nesse encontro entre Deus e Moisés, com a necessidade ou com o desejo de um Deus resgatador em direção a um povo que estava cativo. E quando eu penso na Páscoa, nesse processo, aí nós temos uma narrativa que você encontra em Êxodo, falando de vários acontecimentos, situações, circunstâncias ímpares, até que chegasse o momento da Páscoa para o povo de Deus. Na verdade, a história bíblica nos narra um período em que o povo precisava sair do Egito, era um desejo do coração de Deus, mas o faraó, que era a voz absoluta de comando, dizia não, e o Senhor começou com um processo de intervenções, que a Bíblia nos traz como as 10 pragas, e criando um desconforto dentro do Egito para que o seu povo pudesse sair. E as coisas vão caminhando e não clareiam até que a 10ª praga é anunciada. Deus vai a Moisés e diz para Moisés: olha, chegou o momento em que eu preciso dar um ponto final a este período de sofrimento, de escravidão do meu povo. E o Senhor anuncia o 10º castigo, a 10ª praga que seria dada ao povo.
Deus disse que naquele momento histórico um anjo passaria por aquele lugar e iria executar de maneira cabal um plano de Deus em mostrar a sua força e o seu poder e a sua capacidade intencional de intervir em favor dos seus filhos. E Êxodo capítulo 12, você lê no versículo 3 exatamente assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, a Páscoa vai começar. A Páscoa vai marcar a história desse povo. E o primeiro passo nesse processo é eu quero que o meu povo, eu quero que as pessoas saibam que eu sou um Deus de experiências intrafamiliares. Eu tenho um projeto para cada família do meu povo. E quando Deus diz que devem sacrificar, devem preparar um cordeiro ou um cabrito, cada um em sua casa, eu vejo um Deus dessa particularidade também trazendo um segundo momento para nós muito interessante. Porque Deus diz exatamente assim a partir do versículo 5: um animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e esse cordeiro ou cabrito deverá ser guardado até o 10º dia. E naquele momento de sacrifício, o sangue desse cordeiro ou desse cabrito, ele deve ser passado nas laterais das portas das casas dessas famílias, nos umbrais, na parte superior, que nós chamamos hoje de portal. Eu quero que esse sangue seja derramado e seja aspergido, que essas portas sejam pintadas. E eu vejo o segundo momento como um Deus que traz para essas famílias uma experiência planejada e cheia de simbolismo. O sacrifício de um cordeiro, o sacrifício de um cabrito, um sangue derramado, um sinal, uma marca na porta da casa, porque Deus estava executando o seu plano pascal, desejando que o seu povo vivesse este momento de uma maneira muito intensa, na particularidade da família, dentro de um projeto planejado. E a terceira coisa que eu compartilho com você é que Deus estava planejando para aquela Páscoa uma experiência eletiva. O texto diz assim, no versículo 12 ao 14: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto homens como animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue será um sinal para indicar as casas em que as famílias, que ele chama de minha, de meu povo, estiverem. Quando o meu anjo ver este sangue, ele vai passar por elas e o castigo não vai os alcançar. Eu vejo um Deus de experiência intrafamiliar, uma experiência para cada família do seu povo. Eu vejo um Deus que dentro do planejamento da Páscoa, um planejamento estabelecido de maneira muito clara, intencional, cheia de simbolismo. E eu vejo um Deus que apresenta um projeto, uma experiência eletiva. Esses são meus, com esses eu não quero que você mexa. Aqueles não são meus, executa e eu castigo. E finalmente, eu vejo no meio desse castigo de Deus um sofrimento intenso para o povo do Egito. E quando Deus vai falar deste sofrimento, dessa noite terrível, Deus antecede no capítulo 11 dizendo assim: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante, e depois desse dia nunca haverá outro. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão, um cachorro, moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Eu vejo um Deus que apresenta uma experiência afetiva, um fenômeno experimentado e vivenciado a partir de uma emoção e de um sentimento de um Deus que estava ligado com o seu povo. O que isso tem a ver conosco? Passaram-se tantos anos, nós estamos vivendo um momento muito diferente. A Páscoa hoje na minha casa foi com a minha esposa, meus filhos, um dia de reclusão, de introspecção. Mas eu olho para essa história e o que isso tem a ver com a minha história, com a sua história de família. Eu não sei quem é você, eu não sei qual é a sua família. Conheço várias famílias. Eu conheço a minha família. E eu olho para esse Deus, eu olho para esse domingo de Páscoa, olho para essa memória que me traz essa experiência do povo lá no Egito.
essas coisas motivam o meu coração para entender da mesma forma. Este Deus que não muda, permanece sendo um Deus que quer nos permitir uma experiência intrafamiliar. Deus quer que você, Deus quer que eu, Deus quer que nós tenhamos experiências intrafamiliares dentro da nossa casa, dentro da nossa vivência, dentro do nosso dia a dia. Ele quer que nós experimentemos isso. A segunda coisa, eu olho para este Deus e eu vejo um projeto que permanece da mesma forma. Um Deus que quer que você e eu, quer que nós tenhamos uma experiência planejada e cheia de simbolismo. Quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um cordeiro sem defeito que foi para a cruz, derramou o seu sangue, sofreu, padeceu a minha e a sua dor, que carregou lá na cruz o seu e o meu pecado, que derramou o seu sangue, viveu o sofrimento que não era dele. Da mesma forma, esse simbolismo me faz entender que esse sangue tem um propósito, que esse planejamento nos abrange, está proposto para você e também para mim. A terceira coisa é que eu vejo um Deus que continua planejando que tenhamos experiências eletivas. Ele quer viver conosco em uma dimensão completamente diferente, uma experiência muito mais particular, que chamamos de eleitos, filhos escolhidos que entenderam o sacrifício na cruz, entenderam o sangue derramado e fazem disso uma marca que faz toda a diferença para a sua estrutura. Eu tenho experimentado isso, tenho entendido isso, e cada dia que passa tenho tentado entender um pouco melhor a dimensão de todo este projeto, de ser escolhido, de ter esse sangue derramado para que eu pudesse viver dentro da minha família, um projeto planejado para que eu e a minha casa pudéssemos viver o livramento e o socorro do Senhor. Os dias não continuam sendo fáceis, estamos vivendo a pandemia, o mundo inteiro. Eu tenho andado bastante introspectivo, tentando entender. Hoje eu fico pensando o que Deus quer com tudo isso. Tenho uma certeza, eu olho para a palavra de Deus e sei que Ele quer ser glorificado. Mas que este momento de pandemia, de corona e por onde você vai, essas coisas pressionam. Eu consigo olhar um Deus que no meio de tudo isso continua com seu sacrifício proposto por você e por mim, para que a Páscoa pudesse ter um sentido diferente. Sabe o que aconteceu? Há 7 dias atrás, domingo passado, eu vivi uma experiência familiar maravilhosa. Acordei pela manhã e fui para o meu momento de silêncio, depois de uma reflexão, e sentado no fundo da minha casa, era dia de Santa Ceia na nossa igreja, e pensei, puxa, um momento tão ímpar. E ali no meu coração peguei suco de uva, o pão simbolizando esse corpo, esse sangue, esse sacrifício. Preparei a mesa e sentei e convidei a minha família. Convidei a minha família para se aproximar de mim, porque eu queria ter um momento com eles. E foi exatamente nesse momento, foi exatamente nessa hora que eu tive o privilégio de sentir o meu coração constrangido, de olhar para esse Deus que morreu, que planejou lá no Egito resgatar o seu povo, que depois de 1250 anos entregou o seu filho para derramar o seu sangue, para que os umbrais da minha casa pudessem estar cobertos por essa preciosa presença. Eu convidei a minha esposa, convidei os meus filhos, e nós estávamos ali nos preparando para um momento muito especial. A Alcione está comigo há 20 anos casados. Vamos estar em família. Com o passar do tempo,
o Senhor nos deu filhos. E os nossos filhos entraram na nossa vida e hoje fazem toda a diferença na nossa história. Nós temos a Axa e nós temos o Ronald. Essa é a minha família. E é engraçado que nós estávamos ali à mesa e vejam quem chegou. Olha quem chegou. Esse cara. Fumaça. Sem saber de nada. E nós, ali sentados, nos debruçamos sobre o texto de Êxodo, em que o Senhor disse para o povo: todo mundo ao redor vai viver um momento de intenso sofrimento, mas na casa dos meus filhos, nem os seus animais sofrerão juízo, porque o sangue derramado vai fazer toda a diferença na história deles. Quem é você? Quem é a sua família? Eu queria terminar nessa noite com a minha família. Amo estar. Fumaça é nosso amiguinho, muito precioso para nós também. Talvez você tenha um pet precioso na sua casa. E eu quero apresentar para você um Deus que tem um projeto de ser a porta, de ser o livramento da sua casa e dos seus. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E a Páscoa foi um marco histórico de um Deus que de maneira sobrenatural veio a intervir na história do seu povo, para que o mundo soubesse, como nunca mais se ouviu igual, de um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que a mente humana pode compreender. Quero orar pela sua família. Quero orar pela minha família. E a minha oração é que esse Deus faça todo sentido com o seu sangue derramado lá na cruz, para que a sua família possa experimentar o verdadeiro valor de um sacrifício de amor. Senhor Deus, muito obrigado pela minha família, pela família de cada um que está conosco nessa noite. Que o seu sacrifício faça diferença na nossa história. Que o seu sacrifício seja suficiente para que as nossas famílias experimentem um Deus libertador que socorre seus filhos em todo tempo, em qualquer lugar, da mesma forma, com poder e graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.